Olá pessoal, aqui quem fala é o William e sejam bem-vindos a mais uma aula de Construct 2. Então, primeiramente, queria falar para o pessoal que eu não morri, né? Estamos aí firme e forte. Faz algum tempo aí que eu já estou sem postar vídeo no canal. A galera aí tá me cobrando, só que eu não tive como postar ainda porque eu tô bem corrido, né, com os outros serviços aí. E também eu troquei de máquina. Então estou com o notebook novo aqui e eu acabei ainda não instalando o Construct e algumas outras coisas. Então, como eu ainda não instalei todas as ferramentas que eu uso, eu vou estar tirando uma dúvida aí do pessoal que é sobre o Adobe Fireworks. Então lá nas nossas primeiras aulas, lá nas primeiras séries, se eu não me engano na aula 3, eu mostro bem por cima assim como mexer no Adobe Fireworks, tá? O Adobe Fireworks é o software que eu uso para edição gráfica ali, para fazer o cenário, o personagem, fazer os layouts ali, enfim. É uma ferramenta que eu acho fácil de manipular, tá? Eu também gosto de usar o Illustrator, Photoshop, tem gente que prefere mais o Photoshop, enfim. Vai do gosto da pessoa, né? Então, hoje a gente vai aprender aqui a usar o Adobe Fireworks, tá? Então, vou abrir aqui. Não quero participar. Nós vamos pegar de exemplo aqui, ó, esse site aqui, ó, gameart2d.com. Então, vocês acessem lá, vem aqui em Freebies e vamos estar baixando aqui alguns sprites para exemplo. Então, vou estar pegando esse tileset aqui do deserto. Vou baixar ele aqui e vou pegar, deixa eu ver o que mais tem aqui. Vou pegar essa menininha aqui. Então, para que serve, né, o Adobe Fireworks? Eu uso ele mais para fazer layout para web, né, fazer sites, templates, assim como o Photoshop também. E dá para você fazer o layout do teu jogo. Então, em vez de você criar o cenário lá no Construct, né, você ir jogando lá os sprites dentro do projeto e montando assim a mecânica, fazendo os rabiscos, né, você pode fazer uma folha de papel rabiscando ou em algum software gráfico, né? Então tem gente que faz aí no Photoshop, enfim. Então, nós vamos estar fazendo um exemplo aqui no Fireworks. Então, abrindo o Fireworks aqui, ó, vou clicar em novo. Vou estar definindo aqui uma largura. Então, vamos estar trabalhando e colocar aqui 3.000. E uma altura eu vou colocar 700, tá? Que seja. Então, tem aqui já um retângulo como se fosse o nosso cenário, tá? Então eu vou reproduzir ele aqui e depois a gente vai passar ele lá pro Construct, né? Eu não vou chegar a passar lá no Construct, mas não tem segredo, é só eu vou ensinar vocês como recortar. Né? Então deixa eu pegar aqui os ícones que baixou. Vou pegar o PNG aqui do deserto e o PNG da nossa menininha. Como as duas passam com PNG, ele vai substituir. Ah não, ele jogou aqui dentro, tá? Então o que a gente precisa fazer? Primeiro vamos ver aqui o que tem nessa pasta Tile, tá? Que são os chão, né? Os tilemap. Vou segurar aqui e vou arrastar aqui para dentro do Fireworks, tá? Antes da gente começar a mexer no Fireworks, vamos fazer um resumo aqui sobre as ferramentas dele, né? Então aqui em cima fica algumas opções de textos, comandos, a opção de máscara, você trocar o arquivo. Aqui embaixo, na tela do desenho, no meu outro computador ele está em inglês, né? Aqui ele está traduzido. Então onde vocês vão estar canvas aí, né? Então aqui você deixa a cor do fundo transparente, ó, sem nenhuma cor. Clicando nessa imagem aqui, o tamanho da tela, você consegue redimensionar a largura e a altura. Aquele processo que a gente fez lá novamente. Se eu clicar ajustar tela de desenho, na versão em inglês é Fit Canvas o nome dessa opção. Então ele vai recortar até a borda do desenho. Então, ó, veja que ele vai deixar só esse desenho aqui. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um quadrado aqui, outro aqui, outro aqui, ele ia recortar exatamente nessa área aqui, ó. Tá vendo? Então é para isso que servem essas opções aqui debaixo, tá? Deixa eu apagar isso daqui por enquanto. As ferramentas, então a gente tem a ferramenta de selecionar, a ferramenta de subseleção, a ferramenta de redimensionar e a ferramenta de cortar. Então vamos ver para que serve essa ferramenta de selecionar. Selecionar não tem segredo, né? Então se eu vim aqui na ferramenta vetor e criar um retângulo aqui, ó, da cor verde,
Se eu clicar aqui na ferramenta de seleção e clicar aqui, eu consigo selecionar esse retângulo. Se eu segurar e arrastar, ó, posso colocar em qualquer lugar. Então, para cá, enfim. Ctrl C, Ctrl V, eu duplico. Agora, selecionando assim, segurando e arrastando, eu posso selecionar os dois ao mesmo tempo. Ou selecionar os 4 ao mesmo tempo, tá? Também dá. Clicando em cima, apertando no backspace ou delete, ele apaga. Para que serve esse outro aqui? Então, esse aqui é uma ferramenta de subseleção. Digamos que eu tenho aqui 2 quadrados verdes, tá? Então, cliquei, seleciono o primeiro e cliquei no segundo, ele seleciona o segundo quadrado. Digamos que os dois estejam agrupados, né? Então, seleciono os dois, venho aqui e clico em agrupar, ou Ctrl G. Eu costumo trabalhar no Fireworks com atalhos, tá? Então, para tudo eu faço atalho. O atalho V, ele troca aqui entre a ferramenta do ponteiro e subseleção. O atalho Q, ele redimensiona, né? Que seria a mesma coisa que isso daqui. E o atalho Ctrl D tira a seleção, clicando para fora de seleciona. Então, voltando aqui, né? Já falei dos atalhos, eu tenho agora 2 objetos agrupados, tá vendo? Se eu vir aqui no canto e clicar em camadas, ó, então vocês vão ver que tem um grupo de 2 objetos. Se vocês quiserem mostrar o que está escrito aqui do lado, peguem aqui em cima, modo ícone, e coloquem em modo expandido. Daí vocês vêm aqui e clicam aqui nesse cantinho, ó, ele vai aparecer para você ali a descrição de cada um. Então as camadas seriam os nossos objetos. Qualquer objeto que eu coloque aqui, ele vai criar, ó. Tá vendo? Então, fiz lá um retângulo. Agora eu vou fazer um outro da cor vermelho, ó. Ele vai adicionando lá. E se eu apagar aqui, ele tira de lá, tá? Então, usa-se bastante essa opção aqui de camadas. Então, eu agrupei meus 2 objetos. E digamos que agora eu quero selecionar só o objeto direito. Então, eu não consigo, ó. Tá vendo que eu clico aqui, ele pega nos dois. Como que eu faria para selecionar só o direito? Então, tinha que vir aqui, desagrupar. Agora eu conseguiria selecionar só o direito. Então, para isso que serve essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de subseleção. Então, se eu tiver um grupo de objetos, aqui, ó, agrupar, e quiser selecionar um deles, mas sem desmanchar o grupo, eu uso essa ferramenta aqui, ó. Então, repare que agora eu consigo selecionar só esse quadrado ou só esse. Eles ainda estão agrupados, ó. Se eu voltar aqui e mexer, ó, tá vendo? Ó, agora, entendeu? Aqui tem 2, mas eu posso ter, por exemplo, 4 objetos agrupados, ó. E eu quero mexer só nesse aqui. Então, vem aqui, coloco ele para cá e eles continuam agrupados ainda. Tá vendo? Então, para isso que servem essas 2 ferramentas aqui. Na primeira ferramenta que é de selecionar, nós temos aqui a ferramenta selecionar atrás. Para que serve isso daqui? Então, digamos que eu tenho aqui um quadrado verde e na frente dele eu tenho um outro quadrado azul. Então você pode ver que um está sobrepondo o outro, né? Mas digamos que lá eu tenho um desenho que tem uma pedra e atrás dessa pedra tem uma nuvem. Eu quero selecionar só a nuvem lá, que eu quero deletar ela. Então eu teria que tirar a pedra da frente e depois selecionar a nuvem. Então para isso que serve essa ferramenta de subseleção, ó. Eu consigo selecionar o que está atrás. Então repare aqui, ó. Primeiro eu vou selecionar a parte azul. E quando eu passo o mouse, ó, ele está selecionando a parte verde lá atrás do azul. Ó. Então eu clico aqui e agora eu estou na parte verde. Se eu clicar de volta, ele volta para o azul. E assim pode ser feito em várias camadas. Então, digamos, eu tenho uma camada em vermelho aqui. Tem uma outra camada em rosa aqui, ó. Então, se eu selecionar nessa área aqui, ó, do meio, com essa ferramenta de selecionar atrás, eu selecionei o rosa, agora o vermelho, agora o azul e agora o verde. Entendeu? Então, é para isso que serve essa ferramenta de subseleção. Ferramenta de girar, redimensionar, atalho Q. Então, seleciona um objeto, aperta o atalho, vem aqui, ó, você consegue girar esse objeto, tá? Outras ferramentas, para você abrir esse submenu aqui, você clica e segura com o mouse, tá? Que ele vai abrir. Ferramenta de inclinar, então ele inclina o objeto numa ponta, ó. Tá vendo? Ferramenta de distorcer, então você consegue estar distorcendo o objeto para qualquer ângulo. Ferramenta de escala em 9 fatias, então esse daqui ele tenta fazer uma distorção mantendo a proporção, né? Isso aqui é legal para você quer esticar uma imagem, mas não quer deformar muito a imagem, né? Então
usa-se bastante esse tipo de grade aqui. Bom, ferramenta de seleção é isso. Ferramenta de bitmap. Então isso daqui a galera tem perguntado muito lá naquela aula, né, de como que eu fazia para selecionar e recortar. Tem um pessoal que estava meio perdido. Então vamos ver aqui, ó. Vou pegar, deixa eu ver aqui, dá para fazer de exemplo. Vou pegar esse cacto aqui que tá bacana. Então para que serve? Para dar zoom, eu costumo segurar o Ctrl e rodinho do mouse para cima. Repara que aqui em cima é o nível do zoom. Ó. Então, o nível padrão é 100%. Então, isso daqui é o tamanho ideal que vai ficar para você. Se você estiver trabalhando, digamos, nessa resolução e querer ver como vai ficar o projeto depois de exportado, você tem que trabalhar em 100% para você ter o nível de zoom correto. Tá? Ou você aperta um atalho, né, que é o Ctrl 1. Então, Ctrl 1 ele já manda para 100%, Ctrl 2 para 200%, Ctrl 3 para 300 e assim por diante, tá? Então, para a ferramenta de seleção, eu uso muito essa ferramenta aqui para cortar o objeto. Como que você corta um objeto? Então, eu vou deixar um aqui duplicado como exemplo, deixar ele aqui no canto e vamos trabalhar com esse. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você selecionar o objeto. Então, você vai clicar uma vez em cima do objeto. Selecionando o objeto, você vai escolher a ferramenta de corte. Então, vamos escolher o quadrado aqui. Repare quando eu clicar no quadrado, a seleção ela vai sair, tá? Mas você já selecionou no passo anterior qual objeto que você quer cortar. Então, o Fireworks é inteligente para saber isso. Você não precisa clicar aqui novamente. Aí você vai desenhar aqui um quadrado, por exemplo, tá? Selecionei essa área aqui. Eu posso tanto apertar Delete, ó, para ele deletar a imagem, ou eu posso apertar Ctrl X, que ele recorta a imagem, então ele vai sumir com a imagem, e Ctrl V. Então, ele colou a imagem de volta. Então, eu recortei e colei ela no mesmo lugar, tá? Para tirar a seleção, eu aperto o ponteiro ou aperto o V, ó. V é tirar a seleção, não. Para mudar para o ponteiro, eu aperto o V e Ctrl D, ele tira a seleção, tá? Então, agora ele não tem. Repare que agora tem dois objetos, ó. Eu consigo mover esse cara aqui. Então, você recortou uma imagem em bitmap. Digamos que eu queira cortar esse outro metade aqui do cactus, né? Então, eu venho aqui. Ó, primeiro eu seleciono o cactus, venho aqui. Se eu tentar recortar isso aqui, ele não vai dar, ó. Tô apertando delete aqui, ó, nada acontece. Por quê? Porque o objeto que está focado é esse daqui, ó. Então, se eu apertar delete aqui, repara que ele vai cortar. Então, por isso que é importante fazer esse passo de selecionar e depois buscar lá a seleção no bitmap. Então, vamos recortar aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl D para tirar a seleção e V para pegar a setinha, tá? Então, lidando aí com o tempo, você já vai pegar esses macetes, tá? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso Ctrl C, Ctrl V, recortar vários pedaços deles e usar essa ferramenta aqui, ó, de dimensionar e ir colocando aqui onde eu quiser ali, né? Então, se eu quiser jogar isso aqui atrás, ó, repara que ele está na frente. Então, Ctrl Shift, setinha para baixo. Ou botão direito, você vem aqui em organizar, daí tem aqui avançar, recuar, enviar para trás. Ó. Ctrl Shift, seta para baixo. Vamos vir aqui, ó, ferramenta de dimensionar. Eu posso estar mexendo aqui no nosso cacto. Ó. Esse aqui é só um exemplo que eu estou passando para vocês, tá? Então é assim que eu recorto. Além dessa ferramenta do bitmap quadrado, você pode usar outros tipos de ferramenta de seleção. Então tem a ferramenta aqui do laço. Como que funciona o laço? O laço praticamente você faz um desenho em torno da imagem que você quer recortar. Então digamos que eu quero fazer um buraco aqui nessa imagem. Então eu viria aqui no laço, depois selecionar, e iria fazer o desenho lá que eu quisesse. Então fiz uma seleção, Ctrl X, Ctrl V. Então eu destaquei um pedaço ali do meu cactus, né? Digamos que você quer, sei lá, fazer que o cactus esteja meio comido assim, né, de repente. Então, meio comido não, meio destruído, não sei. Ó. Então, para isso que serve essa ferramenta. Além do laço, tem essa ferramenta aqui que é o laço poligonal. É a mesma coisa, só que a diferença é que em vez de fazer o desenho à mão livre, você consegue traçar, ó, clicando nos pontos que você quer. E ele vai fazer essa seleção nesse espaço aqui, ó. Tá?
E nós já temos o cacto aí todo recortado, tá? Deixa eu dar Ctrl Z aqui para voltar como estava. Aí. Bom, outra ferramenta que tem aqui é a varinha mágica, né? Isso aqui é mais usado para recortar fotos. Então, digamos, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Vou pegar esse fundo aqui, ó. Então, digamos que eu quero tirar só o céu aqui. Então, para mim não pegar aqui, ó, por exemplo, o laço e fazer isso aqui, ó. Vem aqui, tá? E recortar assim, né, na mão. Então tem essa ferramenta aqui que é a varinha mágica. Então você clica no lugar que ele quer e ele vai tentar adivinhar para você a seleção. Então ele vai ver que tem uma outra cor aqui, ele já vai colocar essa borda aqui, não vai deixar passar. Repara como essa cor é muito clara, ele não identificou, né? Então ele passou reto ali, já direto. Aqui embaixo tem a tolerância, ó. Então se eu diminuir a tolerância, ele vai tentar identificar essa cor. Quanto mais eu aumentar a tolerância, então ele tende a não identificar as cores claras, tá? Então se eu deixar aqui em 3, obviamente ele vai pegar só esse do meio aqui. Aqui não é imperceptível a cor, mas se vocês forem ver, eles estão com uma única cor ali, ó. Então se eu clicar em Delete, tá, eu consigo, ó, jogar um fundo preto para vocês verem aqui, ó, consigo deletar. Ele fica essas bordinhas brancas aqui, isso daqui dá para você apagar depois com a borracha, ou você usa uma opção chamada Fade. O que é essa opção chamada Fade? Então eu vou deixar aqui ó, a tela em preto, só para mostrar para vocês essa opção. Então em qualquer ferramenta da Adobe que você vai fazer um recorte de imagem com a varinha ou com o laço, você pode selecionar o tipo da borda que você quer. Então, tem um intenso, o que vai fazer? Vai recortar, digamos, no bruto, né? No seco. Ó. Repare que vai ficar serrilhado. Se eu escolher a opção aqui de suavização ó, e colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui, vou pegar a varinha aqui que é mais fácil. Suavização, difusão, acho que é difusão. No inglês é feeder, tá? Eu não lembro qual que é agora. Vamos deletar aqui. E deletar, ó. Repara que ele faz tipo meio que é tipo uma espécie de uma fumaça, né? Ele deixa ali ele não tão tipo pixelado assim, né? Ele faz uma suavização ali nas bordas. É lógico, assim com um fundo totalmente preto fica feio, né? Mas se tivesse um fundo clarinho aqui, ó, quase não ia dar pra ver, tá vendo? Então é para isso que tem essa ferramenta aqui. As outras ferramentas não tem muito segredo, né? Ferramenta de pincel é para você rabiscar aqui na tela. Ele cria também dentro do bitmap ou um bitmap separado. Tá vendo? É aqui que eu estou criando dentro do cenário. A ferramenta de borracha, você apaga. Dá para você aumentar aqui o tamanho dela. Enfim. Lembrando, a borracha só vai apagar bitmap, tá? Se eu tiver um vetor, ó, por exemplo, um quadrado, isso daqui é um vetor. Tá? Então, tentar apagar o quadrado aqui, ó, ele não vai deixar, tá? Ele só vai funcionar dentro do bitmap. Se eu quiser, eu posso transformar isso aqui num bitmap. Então, eu venho aqui em modificar. Aí tem aqui, deixa eu ver onde é que é. No português eu não lembro. É Flat Selection. Aqui, eu acho que é esse aqui, JPG. Deixa eu ver aqui. Converter caminho em marca de seleção. Acho que é esse aqui. Não. Eu não lembro onde é que é nessa versão aqui que está em português. Eu usei a vida inteira o Fireworks em inglês. Agora eu me perco quando está traduzido. Mas dá para transformar o vetor em imagem também. Bom, essa ferramenta... bom, aqui eu já expliquei. Ferramenta de lápis. É a mesma coisa que o pincel. Só que ele tem uma borda um pouco menor. O carimbo é bem legal. Para que serve o carimbo? Então, ele meio que faz um clone, né, do objeto que você seleciona. Deixa eu ver um objeto que dá pra gente usar o carimbo. Nessa rocha aqui dá pra usar. Então, para que serve? Digamos que eu quero remover esse pontilhado aqui. Então, o carimbo serve para isso. Ó. Eu seleciono a origem segurando o Alt. Ó. Então, eu quero esse ponto aqui, que vai ser o meu clonado. Clico e deu largo do Alt e seleciono onde que ele vai pintar. Então, no momento que eu clicar aqui, ó,
O que tiver na cruzinha vai ser reproduzido dentro da bolinha. Então, se aqui está branco, ó, ele vai tentar reproduzir na frente ali, aonde eu estou mirando, entende? Então, para isso que serve o carimbo. A ferramenta de desfocar, nitidez, isso aqui você usa no bitmap, né, para você borrar a imagem, fazer esse tipo de efeito aqui. Ferramenta vetor é uma das que eu mais uso, né, então, para um risco reto. A ferramenta da caneta, praticamente você clica em outro ponto, segura e arrasta, você consegue fazer curvas nela, tá vendo? Então, isso daqui é mais com o treino mesmo que você vai conseguir pegar aí a caneta. Isso aqui é bem usado para você vetorizar personagem, né? Então você pega lá, por exemplo, acho que é Sketch... Nossa, não lembro como escreve. Deixa eu ver aqui. Sketch Character. Escrevi totalmente errado. Então você pega aqui um personagem, né? Pede para algum designer desenhar para você. E você começa a vetorizar isso daqui com a ferramenta caneta. Então, vamos pegar esse bichinho aqui, ó. Então, pego aqui, coloco num ponto, seguro lá, ó. Seguro e arrasto. Clicando aqui, eu tiro o ponto. Seguro, puxo. Clicando aqui, eu retiro o ponto. Faço daqui, retiro aqui, retiro aqui. E assim vai, tá? Então esse é o processo de vetorização que o pessoal mais usa. Aí você tem uma camada aqui do bichinho, né? Aí depois você vai fazendo as outras camadas. Sei lá, digamos que aqui é um Pikachu aí meio estranho, né? Eu vou fazer bem porcamente aqui só pra tentar demonstrar pra vocês. Então lá tem o zoinho dele. Daí você faz a boca, ó. Faz a língua lá do bicho. E assim vai. Então, mexendo e com o tempo, você vai conseguir vetorizar o personagem usando essa ferramenta aqui de caneta, tá? O que mais tem? A ferramenta do círculo, né? Não tem muito segredo. Segurando aqui tem outras ferramentas para você fazer. Então, dá para você fazer estrela, círculos, tá? Aproveitando que a gente está no círculo, quero mostrar para vocês uma outra opção aqui que eu uso, que são essas opções de baixo. Então tem aqui adicionar união, perfurar, interseção e cortar. Então digamos que você quer fazer não sei, uma seta, né, digamos. Então como que eu faço? Então primeiro eu faço um quadrado, clico aqui com a ferramenta de subseleção, ó, somente um ponto. Ele vai dizer aqui que eu estou editando um retângulo, então é necessário desagrupar. Dou um OK. Pego somente nesse pontinho, ó. Repara que os outros não estão marcados e deleto ele. Ele vai ficar para mim um triângulo, tá? Aí eu duplico esse triângulo, Ctrl C, Ctrl V. Vou até colocar uma outra cor aqui, ó, para vocês verem. Segurando o Shift, ó, e indo na diagonal aqui, eu coloco ele um em cima do outro. Seleciono os dois ao mesmo tempo, ó, e eu posso usar essa ferramenta aqui, ó, subtrair e perfurar. Então veja aqui no desenho o que ele está fazendo. Está pegando de trás e está perfurando com o da frente, tá? Então isso que ele vai fazer aqui nesse tipo de ferramenta. Então clico aqui e combinar, ó. Então repare o que ele fez. Ele cortou, né? Ele subtraiu a imagem que estava atrás. E agora eu fiquei somente com o chapéuzinho ali da casa. Então digamos que eu tivesse aqui dois quadrados, dois retângulos, selecionasse, ó, e usasse essa opção, ó, ele meio que ia cortar aqui. Tem outra opção aqui que é de união, ó. Então o que ele vai fazer? É o contrário dessa opção, que ele vai unir isso daqui num único bitmap. É como se eu pegasse a caneta e fizesse isso daqui, ó. Tá? Só que eu fiz aqui usando dois retângulos, né? Posso fazer com quantos objetos eu quiser, ó. Isso daqui é diferente de eu agrupar, tá? É diferente de eu vir aqui e agrupar. Aqui os objetos ainda estão aqui, ó. Eles são editáveis. No momento que eu faço isso daqui, eles se tornam um único objeto, tá? Então essa que é a diferença aqui. Tem vários tipos
de utilidade, né, nessa união, interseção que você faz ali. O outro aqui seria a ferramenta de texto, né? Então você pode digitar um texto, vir aqui, colocar a cor para ele, alinhar, trocar fonte, aqui o espaçamento entre as letras, a distância entre um parágrafo e outro, né? Então se altera aqui. Não tem muito segredo não. Além do texto, ele tem as opções lá em cima, né? Digamos que eu faça assim, por exemplo, um caminho com a caneta aqui, ó. Eu quero, deixa eu destacar aqui. Eu quero escrever um texto e quero que ele siga esse caminho. Então coloco ele aqui no meio, seleciono os dois e aqui tem a opção, ó, texto, anexar o caminho, tá vendo? Então esse é o efeito aí que faz também. O Fireworks tem vários tipos de ferramenta bacana para você usar, tá? Lembrando que o software da Adobe são meio parecidos. O que tem aqui tem no Photoshop, tem no Illustrator, enfim, são bem parecidos. A diferença do Illustrator é que ele trabalha 100% vetor, né? Esse daqui ele já trabalha em vetor, digamos, enquanto estiver 100%. Se você aproximar do objeto ali, ele vai distorcer, mas se você exportar, ele vai exportar como vetor. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Antes de eu finalizar esse web aqui, que a gente já está acabando. Então, para que serve? Bom, vamos fazer aqui o nosso cenário. Então, vou pegar aqui, ó, galera, o tile, tá? E vou estar colocando. Vou deixar aqui o nosso fundo branco. Tá colocando primeiro esse daqui, depois esse. Ctrl C, Ctrl V. Se eu segurar o Shift, ó, ele vai em linha reta. Ó. Repare que eu tenho que forçar muito o mouse para ele sair da posição. Se eu não segurar o Shift, eu vou com a mão livre, né? Digamos, ele não acompanha aqui a linha. Ele meio que gruda, ó. Repara quando eu chego ali perto, ó, ele faz uma linha. Então, ele meio que já gruda automático para ajudar a gente a encaixar ali, né? Então, vou dando Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Aqui eu vou pôr uma ponta. Isso aqui é só para mostrar para vocês como faz o cenário, tá? Acho que eu nem vou usar tudo isso daqui. Então daí temos ó, os objetos. Então antes de passar para o Construct, eu costumo planejar o meu cenário aqui, né? Então aqui vai ter uma pedra, tá? Ó, vou jogar para trás, Ctrl Shift setinho para baixo. Aqui vai ter um pedaço de árvore. Tem uns matinhos aqui. Aqui já vai ter um buraco, né? Aqui pode ter uma outra pedra, sei lá. Depois essa pedra pode ter física e tal, então você pode pirar aí do jeito que você quiser, tá? Aí o fundo, esses objetos aqui quando eu baixo, ó, ele vem em vários vetores, então repara que ele vem o PNG e ele vem o EPS. O que é esse EPS? Esse EPS é o arquivo em vetor, eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Então ele é feito no Adobe Illustrator, que é um outro programa para vetorização, que já abriu. Então qual que é a diferença de vetor? Então, repare aqui se, por exemplo, como eu estou trabalhando com um bitmap, que é um arquivo de imagem, se eu aproximar disso aqui, ó, ele já começa a aparecer os pixels aqui, né? Fica pixelarizado. E aqui no Illustrator não, então se eu for aproximando, ele não vai perder a qualidade, tá? Porém, tipo, eu nunca vou aproximar aqui no jogo, porque isso daqui está com zoom 400%, então eu vou sempre trabalhar assim no meu game, então não precisa se preocupar com isso. A não ser, é claro, que, por exemplo, vocês viram aqui que no PNG, que eu exportei aqui, esse arbusto vem desse tamanho. Então, digamos que eu quero aumentar ele. Então, se eu fizer aqui e aumentar, ó, ele vai desfocar. Então, o que seria o certo? Seria o certo eu trabalhar com o vetor.
Então eu teria que usar esse arbusto que está aqui no Illustrator e colocar lá. Quais são as opções? Eu copiar ele aqui e exportar ele separado já do tamanho que eu quero. Ó. Então eu vim aqui no Illustrator exportar, daí eu coloco lá PNG, colocar árvore. Ó. Então repare que agora ele vai ficar grandão, tá vendo? Ou a outra opção é você jogar já o arquivo do Illustrator para dentro do Fireworks, tá? Então, eu vou criar uma nova aba aqui em cima, arquivo novo. Vou pegar esse arquivo EPS e vou jogar aqui para dentro. Às vezes acontece dele ficar com a borda tipo um pouco larga, né, em alguns objetos. Depende de como foi feito, tá? Então, digamos aqui, ó, no cactus aqui, ó, ele ficou branco aqui. Por quê? Porque no Illustrator provavelmente tem uma transparência aqui no cactus, né, que é um efeito. Ó. Então, esse efeito branco aqui, ele só é renderizado aqui no Illustrator. Então, você tinha que passar para PNG para depois passar para cá. Então, aqui você pode vir, se você apagar, ó, ele vai voltar na opção normal. Repare que agora eu estou trabalhando com um vetor. Ó. Então, tá vendo? É um vetor de objetos. É diferente daquele nosso cactus que é um bitmap. Qual que é a diferença de um vetor? Que eu posso ampliar ele do tamanho que eu quiser, que ele não vai distorcer igual ao bitmap. Ó. Tá vendo? Então, essa que é a diferença de trabalhar com vetor. Então, como eu falei para vocês, o Fireworks suporta vetor dentro do software aqui. Né? Dá para você fazer com vetor e bitmap. Então, digamos, eu quero pegar essa árvore aqui, ó, Ctrl X, Ctrl V, colar ela aqui e ampliar ela, deixar gigantona lá. Mando para trás. A mesma coisa eu posso fazer com o fundo, né? Então tem aqui o BG ali, ó, vou jogar no arquivo novo. Vou clicar aqui em ajustar tela desenho, vou recortar, Ctrl X, Ctrl V, ó. Ctrl Shift setinha para baixo, eu jogo ele para baixo, tá vendo? Posso vir aqui colar várias vezes para ele se repetir. Aqui ficou, opa, ficou uma bordinha ali. Não tem problema, vamos deixar essa bordinha. Tá. Aí depois vocês arrumam aí do jeito aí de vocês para ficar certo, tá? Senão vou perder muito tempo aqui no vídeo. Então, ó, a gente já tem quase um cenário desenhado aqui no nosso Fireworks. Digamos que eu quero só o fundo, então para me exportar isso aqui é fácil, né? Eu venho aqui Ctrl Shift X ou arquivo, exportar e tal. Eu não recomendo vocês colocarem o cenário completo assim, né? Então, digamos aqui é só para você ter uma ideia de como vai ficar. Como você tem esses blocos separados, então você pode gerar um tilemap ou colocar eles direto no teu projeto, adicionar o sólido para eles. Então aqui é mais para você tipo fazer, digamos, o level design, né? Tipo as mecânicas para você dizer onde que o personagem vai estar, quais são os comportamentos dele. Então, por exemplo, são rascunhos, né? Então, o personagem, por exemplo, começa aqui, que ele tem um inimigo, onde ele mata, né? Então, é mais rascunho para você ter um ponto para você se achar, tá? Bom, o personagem também, se o site oferecer, você tem que ver se o site oferece o vetor dele. Ó. Sempre quando vocês forem baixar, ele vai dizer aqui o formato. Ó. Então, esse daqui não tem vetor do personagem, é só PNG. Mas, se você comprar aqui os outros sprites, eles vêm já com a versão de vetor. As plataformas, todas elas vêm com a versão vetor. Ó. Então, CorelDRAW, Illustrator, EPS, SVG, tá? CorelDRAW, tipo, a maioria já conhece, né, que é a extensão CDR. O .ai é um arquivo do Illustrator. O EPS, digamos que é um arquivo de vetor virgem, né, então ele pode abrir tanto em CorelDRAW como em Inkscape ou qualquer tipo de arquivo de vetor. .svg é também um arquivo de vetor, mais usado para web, tá? Então todos eles são em vetores, esses que eu falei agora por último, tá? Bom,
Eu acho que é isso, galera. Daí tem aqui a parte de você salvar, né? Então, digamos que eu quero salvar isso aqui inteiro. Então, vem aqui, exporto. Ó, ele vai salvar para mim como um JPG. Se eu quisesse só tirar o fundo, eu colocava no meu projeto, enfim. Isso aqui é mais para vocês se acharem aí e ver como que usa o Adobe Illustrator. Tem outras opções aqui que você pode exportar. Então, digamos, eu quero... Vamos transformar tudo isso daqui em imagem. Ó. Hoje vocês reparem que ele está tudo em bitmap, né? Então dá para você selecionar tudo aqui, Ctrl G, ó, ele agrupa aqui os 40 objetos e tem aqui para você transformar em imagem. Eu só tenho que ver onde é que está aqui na versão portuguesa. Deixa eu ver aqui, Modify, deixa eu ver aqui, nivelar seleção. Ah, aqui ó, nivelar seleção. Então é Modify, nivelar seleção. No inglês vai estar Flat Selection, tá? Então clicando aqui, ó, ele transformou tudo em bitmap. Então isso daqui agora é uma única imagem, tá? É lógico que quando você está editando teu projeto você não vai fazer isso daqui, né? Mas eu estou fazendo aqui só para demonstrar para vocês as ações ali, né? E aqui no web você consegue fatiar também. Então digamos eu quero recortar só esse pedaço aqui, ó. Então pega o seu web, faça um retângulo, botão direito, ó, exportar fatia selecionado. Então vou colocar aqui, por exemplo, teste. Deixo aqui apenas imagens, tá? HTML nenhum, somente fatias selecionadas e salva. Ele só vai recortar para você aquele quadrado ali, tá vendo? Então para isso que serve essa ferramenta aqui de baixo. E os outros aqui são mais ferramentas de zoom, pegar cor, balde de tinta, né? Ferramentas padrões aí que qualquer tipo de software tem. Beleza? Então, galera, nessa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado, que dê para aí uma noção básica, né, de como mexer no software. Uma outra coisa, já aproveitando que a galera tem perguntado, quais são os sites para você comprar sprites, né? Então, as pessoas que começam a fazer games, às vezes quer criar o primeiro jogo, mas quer programar, mas não tem muito dom de desenhar, enfim. Então, você pode comprar um site, esse daqui, que é o meu preferido. Inclusive, eu já comprei bastante sprite desse cara aqui, né, que é um artista lá que desenha, e usei nos meus jogos. Então, tem bastante sprite legal. Outro é o Graphic River. Então, vamos acessar aqui. Graphic River, esse aqui. .net. Então, se vocês colocarem aqui, por exemplo, em games, ele vai achar que é uma porrada de games pronto. Ó. Então, tem inclusive o design já completo. Então, tem um jogo aqui de Tower Defense. Então, o cara já te oferece todo o kit de design, o level map, as torres, upgrades, ó. Todo já o desenho pronto. E você só faz a programação dele no Construct, tá? Tem vantagens e desvantagens disso? Tem. Vantagem que a licença que você comprar aqui você pode usar comercialmente em um único projeto, tá? Então você pode colocar no Google Play. A desvantagem é que pode aparecer um jogo parecido com o teu, tá? E daí você não vai poder fazer nada. Inclusive eu tinha um jogo que eu fiz com o sprite comprado e apareceu um cara falando que, você copiou meu jogo. Daí eu falei, porra, amigo, você comprou sprite compartilhado e quer encher o saco, né, dos gráficos. Então pode acontecer isso. Então você veja aqui que tem 29 vendas. Tem os outros mais famosos aqui que tem, sei lá, bastante. Esse daqui teve 168 vendas. Então, digamos que tem 168 projetos com esses gráficos aqui, ó, tá vendo? Então a desvantagem de comprar é essa daí. Porém, tipo, eu comprei mais para aprender como é que faz e tal. Tem uns aqui que é $10, $8. Então você tem que comprar aí, dá para você pagar via PayPal. Você compra créditos, na verdade, ou via cartão de crédito internacional, tá? Além desses sites aqui, tem outro. Tem o... acho que é Game Market. Game Dev Market, ó. Esse aqui, ó. Então, esse daqui é um outro site para compras de cenário, ó. Esse aqui é mais categorizado, inclusive. Esse aqui é só para games. Esse daqui é para geral. Então, você consegue achar gráfico... é tipo cartão de visita, esses negócios. Então, eu quero, por exemplo,
pegar dungeons. Então você consegue ter uma infinidade de dungeons aí para você estar trabalhando. Inclusive tem alguns lá do outro site já aqui. É todos em dólares, né? Levando em consideração o preço, é barato do que você for contratar um profissional para fazer. É lógico, né? Contratando um profissional você vai ter a credibilidade do teu ícone ser único, né? E exclusivo. Então aqui várias pessoas podem comprar, mas é mais barato. Digamos, você está iniciando aí, quer colocar um joguinho lá, então eu recomendo comprar aqui, tá? Bom, então acho que essa aula é isso, galera. Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários e até a próxima.